Agora a gente fala sobre uma medida internacional que pode trazer consequências para os brasileiros que vivem no exterior, porque o Parlamento de Portugal aprovou nesta semana uma série de medidas para restringir a imigração ao país, segundo informações da imprensa portuguesa. Para entendermos mais sobre o assunto e como isso vai afetar os brasileiros, nós vamos conversar agora com a advogada especializada em Direito de Imigração e Nacionalidade Portuguesa, Elaine Brito. Olá, doutora Elaine, boa noite e obrigada pela sua participação. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite e obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo neste momento aqui em Portugal. Então, doutora, explica pra gente o que essa aprovação muda na chamada Lei de Estrangeiros. Então, essa lei do estrangeiro, né, que foi apelidada de pacote anti-imigração, ela vem aí limitar bastante a situação do imigrante aqui em Portugal, principalmente os brasileiros, já que o imigrante brasileiro tinha umas facilidades, principalmente por fazer parte da comunidade CPLP, e essas facilidades já não serão mais possíveis. A primeira que eu posso citar seria essa possibilidade do brasileiro vir para Portugal e pedir aqui a autorização de residência diretamente em solo português, sem a necessidade de um visto consular. Essa situação ela vai ser alterada. O brasileiro que vier para Portugal, ele precisará vir obrigatoriamente com um visto consular para que possa pedir uma autorização de residência aqui em Portugal. Doutora, boa noite. Por que Portugal não quer mais imigrantes? Então, na verdade, o que esse novo governo fala, né, é que antes nós vivíamos aí portas escancaradas para os imigrantes e agora eles estão tendo que controlar. A primeira medida do governo do Montenegro foi lá no ano passado, que já tivemos aí bastante alterações, que foi o fim da manifestação de interesse, que foi no dia 3 de junho. Foi uma lei que foi aprovada do dia para a noite e já restringiu em relação à maioria dos imigrantes de poder vir para aqui, para Portugal, e pedir a autorização de residência por meio da manifestação de interesse. Então, esse já foi um controle que foi feito há um ano atrás. Neste momento, eles vêm aí com uma segunda medida, que é essa aí que vai afetar mais a comunidade CPLP e as pessoas que vêm com o visto de procura de trabalho para Portugal, já que o visto de procura de trabalho, hoje, ele é aberto para qualquer tipo de profissão. Com a aprovação do pacote anti-imigração, somente os profissionais altamente qualificados vão poder pedir o visto de procura de trabalho para Portugal. Doutora, atualmente mais de 500 mil brasileiros vivem em Portugal e em relação a esses que já estão morando aí, muda alguma coisa? Então, se o brasileiro ele já tiver sua autorização de residência, nada irá mudar. Entretanto, aquele brasileiro que ainda está irregular aqui em Portugal pode sim ser afetado por esta medida. Doutora, tem dentro desse bojo todo aí de medidas que foram tomadas, essa é uma parte, mas já vem acontecendo isso há mais tempo. Uma das questões que parece que vai sofrer um maior impacto é a concessão de naturalidade portuguesa para filhos de imigrantes ou netos, né, que era mais fácil e agora aumentaram o prazo e as regras estão um pouco mais complexas. Né? Mas para a senhora que trabalha diretamente com isso, deve estar fazendo também bastante diferença. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa dificuldade. O brasileiro que é neto, bisneto de português, ele ainda vai conseguir se naturalizar de alguma forma? Então, na verdade, são duas leis diferentes, tá? Neste momento está sendo votado no parlamento a alteração em relação à lei dos estrangeiros, a 23 de 2007. A lei da nacionalidade, ela se separou ali no período da votação e só vai ser analisada em fevereiro, desculpa, em setembro, tá Uhum. bem? Sim. Então, até setembro, a gente permanece
com a lei da nacionalidade tal como está. Isto é, permanece aí o prazo de 5 anos para o pedido de nacionalidade para tempo de residência e também em relação aí os que são descendentes de portugueses continuam sendo aplicada a lei atual, tá bem? Tá, o governo tem notificado quem está irregular em Portugal para deixar o país e se tem feito, tem alguma medida judicial ou jurídica que é possível tomar a partir dessa notificação? Sim, a gente aqui agora está tendo maior controle em relação à imigração irregular, né? Estima-se que cerca de 40 mil notificações já foram enviadas. Essas pessoas que recebem a notificação, elas podem sim procurar um advogado e exercer o seu direito de defesa. Então, quando você recebe a notificação, a gente já instrui que procure o mais rápido possível um advogado que possa apresentar a defesa dentro do processo de acordo com as características da notificação. Então, sim, neste momento estamos aí com um controle muito maior em relação à imigração irregular aqui em Portugal. E em relação às pessoas que vão para Portugal para fazer turismo ou negócios, como é que fica a situação? Em relação a quem vem para turismo, não haverá ali modificação, tá bem? Ou seja, o brasileiro ele continua podendo vir para Portugal com a dispensa de visto, tal como é agora, tá? Mas se o brasileiro ele quiser residir em Portugal, ele precisará vir com um visto consular de acordo com a sua característica. Ou seja, se vem para estudar, que venha com visto de estudos, se vem para trabalhar, que venha com visto de trabalho, e assim em relação a todas as características do visto que ele pode aplicar. Mas aí pode ficar num período máximo de quantos dias? O imigrante, né, na verdade, o brasileiro que venha para Portugal sem o visto, né, com a dispensa de visto para turismo, ele pode ficar por 90 dias. Muito bem, nós conversamos aqui no nosso deadline com a doutora Elaine Brito, que é advogada especializada em Direito de Imigração e Nacionalidade Portuguesa. Doutora, mais uma vez, obrigado por participar conosco aqui. Uma boa noite para a senhora, bom fim de semana. Muito obrigada.